Que louvor, hein, gente? Meu Deus. Né? Que louvor. Muito bom louvar o Senhor. E esse cântico, né, da gente ter um coração igual de Jesus, amigos, é o segredo de ser feliz. Quero que você guarde isso. Isso se resume em tudo. Ter um coração igual ao do Senhor, ter o caráter dele, né? Um coração igual ao do Senhor é ter o caráter dele, né? E quando a gente fala sobre as qualidades, ou melhor, as características do nosso Jesus, né? Ver o caráter dele, ver que, como ele tinha carisma, tem pessoas que confundem carisma. Alguém pode me ajudar aqui? Porque a Mara está mexendo aqui, eu não estou conseguindo botar isso em pé. Tinha que ser eu, né, fofa? O Bispo Henrique mandou um beijo para vocês, ele está bem, está sendo muito bem cuidado pela Maroca. Obrigada. O meu amor da minha vida, eu não canso de dizer isso aqui, né? Opa, sim, está ótimo, obrigada, yes. Mas carisma, né? Caráter de Jesus, o carisma de Jesus. Por que é importante nós sermos carismáticos? As pessoas às vezes confundem, quando a gente diz, você ser carismático carismático não quer dizer nada, não. Claro que é depois do caráter, com certeza. Mas quando você é carismático, você consegue ver nos outros o melhor que o outro tem. Guarda isso na sua vida. A pessoa carismática é aquela que vê no outro o melhor que ela tem. E não você só... Já viu aquelas pessoas que só criticam o outro? Você conhece alguém assim? É punk, né? Meu Deus, então nós precisamos realmente, né, ser parecido, ter o coração igual a Jesus, para errar menos, né? Porque mesmo tendo o coração igual ao dele, enquanto estivermos cá na terra, nós ainda vamos lutar contra a nossa carne, que não é fácil. E hoje eu quero refletir com vocês um dos salmos lindos de Davi, que é o Salmo 27. Eu queria que colocasse no telão. Esse Salmo 27, ele é um salmo que diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Oh, querido, você pode repetir isso? Você pode dizer que o Senhor é a tua luz e a tua salvação? Então diga bem alto. Uhul! Amém, amém, amém. Que alegria, né? Podermos dizer isso. E o Salmo, eu vou ler o Salmo com vocês, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que eu vou ter medo? Olha que fantástico, queridos. Preste atenção que hoje Deus nos trouxe cá, para lermos juntos, como igreja, né? Eu sou muito a favor da internet, da gente assistir vídeo em casa, mas deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus fala da igreja, a igreja é aqui, não substitui a internet, amém? Tá, vamos ver se tem o que eu acabei de falar, tem aqui nesse salmo. Por que temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que eu vou estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Meu Deus. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, confiarei, permanecerei confiante. Verso 4. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje também, né? Não é só cá, óbvio, mas também, né? Verso 5, pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança
Em segurança, numa rocha alta me colocará. Então, manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário, oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei ao Senhor com música. Ouve minha oração, Senhor. Tem compaixão e responde-me, Senhor. Meu coração ouviu a tua voz dizer: venha, sara nossa terra, Portugal, Europa, e entre na minha presença. E o meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim. Em tua ira, não rejeites teu servo. Sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandones, ó Deus da minha salvação. Mesmo que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Verso 14. Espere pelo Senhor, seja forte e corajoso. Ali diz: espere no Senhor, anime-se, e fortifique-se o seu coração, espere no Senhor. Nossa, que palavra, aleluia, meu Deus. Queridos, esse salmo aqui, ele é, na verdade, um cântico de uma poderosa coragem, de uma confiança em Deus e de uma busca espiritual. Quando você estiver aflito, nunca se esqueça, leia a palavra do Senhor, meu irmão. E Davi, nesse Salmo 27, ele expressa aqui uma confiança super em Deus. Mas uma coisa importante, você estudando sobre a pessoa de Davi, você vai perceber que ele era um homem, um indivíduo que sabia esperar. Era um homem, guarda isso, que sabia esperar. Isso aí é um grande problema para o ser humano hoje. Você concorda com a Mara? Porque nós não sabemos esperar. A gente quer tudo para agora. Não sei você, mas eu luto contra isso. Davi nos ensina que era um homem que sabia esperar. Você estudando a história de Davi, você vai perceber que Davi, ele foi ungido rei muito jovem. Mas ele esperou muitos anos até se sentar no trono. Olha que interessante. Ele foi ungido jovem, mas ele esperou anos até receber a unção de Samuel. Outra coisa que a gente vê na história de Davi, que lembra aquele episódio que ele esperou escondido em cavernas enquanto quem o perseguia? Saul. Esperou lá. Muitas vezes nós não sabemos, não é para nós vivermos nas cavernas, em cavernas, mas muitas vezes nós temos que ficar quietinhos no nosso lugar, esperando a hora que o Senhor vai agir, e nós não sabemos isso. Então Davi nos ensina muitas coisas que se referem à espera, né? Então eu vejo aqui que ele foi um grande exemplo de uma pessoa que sabia esperar em Deus. Querido, quando você espera, a espera não nega a promessa. Guarda isso. A espera não nega a promessa. O que a espera faz, ela nos testa e fortalece a fé enquanto a gente espera. Você concorda com a Mara? E é difícil isso. A espera, ela não cancela, ela não nega a promessa. A gente não sabe esperar, não está acontecendo a promessa. Deus, você prometeu e não aconteceu.
Você não sabe esperar, peraí. A espera não nega a promessa. O que ela faz, ela testa e fortalece a nossa fé, enquanto a promessa não chega. É o tal do que a gente chama de processo. Ninguém quer andar, esperar o processo, né? E nós vemos nesse Salmo 27 que depois de que Davi declarou a sua confiança em Deus, ele expressa um desejo tremendo de ficar na presença de Deus. Ele clama por direção, pela direção de Deus na vida dele. Tanto que ele usa essa expressão aqui, né? Senhor, Deus diz, tremenda, porque ele diz assim para nós, ó. Deus diz assim para Davi, e hoje ele diz para mim e para você: espera no Senhor, anima-te e fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Você pode botar o verso 14, por favor? Olha que coisa interessante esse verso 14, por favor. Verso 14, Salmo 27, pode ser? Isso, olha só. Espera no Senhor, anime-se. Anime-se, sabe o que isso significa, Sara? Deus aqui não está falando para você se animar, dependendo do dia, se é bom ou ruim. Deus está dizendo para você se animar a si próprio. Ou seja, você tem a capacidade de se animar. E não você vai se animar porque as consequências são boas ou ruins, ou porque o negócio está indo bem ou não está. Não, Deus fala, anime-se. Você tem que se animar a você próprio. E é difícil encontrar isso hoje. Porque a gente só se anima quando tudo vai bem. Mas fantástico o ensinamento do Senhor. Anime-se, fortifique-se. Fortifica o teu coração, se anima, Mara. E espera, pois, no Senhor. Fantástico isso, né? E diz aqui, no verso 1, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Então, por que eu ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Por que estremecer? Aí o verso 4, a única coisa que eu quero é continuar na presença do Senhor. Aí no verso 5 diz, pois ali me abrigará em tempos de aflição. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Davi está fazendo aqui uma grande declaração de confiança no Todo-Poderoso. Ele diz que Deus, o Senhor é a luz dele. Ele diz que o Senhor é a salvação dele. Ele diz que o Senhor é a sua fortaleza. Ele diz que mesmo que um exército o cerque, mesmo que ocorra guerras, ele continuará a confiar no Senhor. E eu te pergunto hoje, você tem passado por lutas? Você tem passado por guerras nos seus relacionamentos, na sua vida conjugal ou na sua vida... Como que você tem reagido? O que você tem esperado enquanto a promessa não se cumpre? O que você pensa? O que você pensa enquanto a promessa não chega? O que vem na sua mente? Ódio, ira, medo? O que vem na sua mente, Sara? Enquanto você espera a promessa do Senhor. Desânimo? Hoje é um dia para nós questionarmos a nós mesmos. O que eu tenho feito enquanto eu espero no Senhor? Que pensamentos têm vindo à minha mente? Como eu tenho feito? O que tem ocorrido dentro de mim? Oh, queridos, Davi nos ensina muita coisa aqui, e ele diz no Salmo, que ele ouve no coração dele, o Senhor o chamar a ficar na sua presença. Deixa eu te falar uma coisa, quando você estiver passando por aflições, o Senhor hoje te diz, continua na minha presença, Sara, nossa terra, Portugal. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Por que fazemos o contrário? Conhecendo a palavra. Queridos, deixa a Mara te falar uma coisa. Só ficando na presença do Eterno, nós conseguiremos viver e sobreviver aos ataques do mundo. Não tem outra, queridos. Se eu hoje fizesse um momento aqui no culto, de só testemunhos,
muitos aqui se levantariam e diriam: Mara, você tem razão, eu estou passando por isso e por isso. E o que tem me segurado até aqui é porque eu estou na presença do Senhor. Guarda esse segredo, essa chave. Essa chave. Guarda isso na sua vida, viva isso. Ele pede, né, no verso 11, ele pede: ensina-me a viver. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Você tem pedido isso ao Senhor, Sara? Você tem pedido isso ao Senhor ou você tem dado a sua opinião para tudo, sobre tudo que acontece com você? Ou você faz as suas interpretações e você não presta atenção no que Deus diz na palavra? Como que é isso, pá? Olha o que Davi diz, passando o que ele estava a passar, lutas incríveis como eu e você passamos hoje. E ele diz: Senhor, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Olha só, por causa dos inimigos. Ele não estava só com amigos, não. Ele tinha muitos inimigos. Você tem inimigos? Bem-vindo ao barco. Essa é a vida. Mas com Cristo nós somos vencedores. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Não tem essa, yes! Isso é uma verdade. Será se nós temos falado isso como Davi fala? Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, a viver nos teus caminhos. Será se eu tenho falado isso diante das situações que eu tenho vivido? Nos meus relacionamentos? Queridos, o relacionamento, ele treina você. Ele faz você se purificar, pá. Isso é sério, pá. Porque você lida com pessoas diferentes e muitas vezes você quer que as pessoas sejam iguais a você. Que é isso, pá? Senhor, me ensina, Senhor. Diante dos meus inimigos e também diante dos meus amigos. Porque até diante dos nossos amigos, nós sempre temos algo para falar. Estou a mentir? Epa! Olha que barra! E nós acabamos de cantar: oh, Senhor, eu quero ter um coração, igual ao teu, meu mestre, um coração igual ao teu, coração a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pai amado, nós queremos isso, mas às vezes é tão difícil, Senhor. Pai, quando a gente entende que ter o teu coração descomplica tudo na vida. Quando temos o teu coração, nós entendemos que não somos melhores do que ninguém. Que fantástico isso. Quando temos o teu coração, toda altivez cai por terra. Porque muitas vezes, Pai, nós usamos essa máscara de altivez por causa de dores passadas. Porque ou fomos abandonados, muitas vezes acontece isso, nem é por mal, que muitas vezes temos amigos assim, ou somos assim. Mas hoje nós queremos tirar essa máscara que caia. E queremos sim, Senhor, ter um coração, um caráter igual ao teu. Você concorda com essa oração que a Mara fez? Você pode aplaudir o Senhor? Queridos, quando a Mara fala aqui, né? E quando a gente lê, que água gostosa. Quando a gente lê esse verso, né? Que esperar no Senhor. Esperar no Senhor, não pense que esperar no Senhor é ser passivo.
Esperar no Senhor não é passividade, escute só essa. Esperar no Senhor, sabe o que é? É aguardar com expectativa. É olhar adiante com certeza. É confiar no tempo do Senhor. Não é passividade. A gente troca às vezes isso, confunde. Mas na verdade, você esperar no Senhor é justamente isso. É aguardar com expectativa. Eu espero em Ti, Pai, eu confio em Ti. Eu sei, Senhor, aquela expectativa de confiança que vai dar certo, Senhor. Mesmo que agora eu não veja que o negócio está tudo dando, mas, Senhor, isso é passageiro, isso é só para me confundir, Senhor. O inimigo levantou, mas ele vai cair por terra, Senhor. E você esperar com essa expectativa, é você olhar, sabendo, olhar adiante, tendo certeza que tudo vai ser de acordo com o Criador falou e fala. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Nós todos somos líderes. Você, pai, mãe, você trabalha. Líder é isso. Líder é aquele que exerce uma função de liderança em qualquer lugar, não é só na casa do Senhor. E eu tenho aprendido que quando eu tenho um coração igual ao do Senhor, eu tenho aprendido que as pessoas podem mudar. Eu tenho essa esperança. Um dia desses, estava a compartilhar com meu marido em casa, a gente fazendo uma retrospectiva da nossa vida ministerial, né? Já somos cristãos há mais de 40 anos, já sou velhinha, pelo menos já vivi mais da metade, estou pedindo a Deus, papai do céu, eu quero viver até 90, já tenho 71, vamos ver se ele me deixa. E eu disse para o meu marido, para o meu maridão, eu falei, amor, quantas pessoas, né, Deus nos usou e nos fez acreditar nelas. Eu tinha um senhor, um rapaz, jovem, e ele morava em outro país, não era aqui. Nós cuidávamos dele, eu e Henrique. E esse rapaz, ele era um cristão lindo na igreja. E um belo dia, eu fui pegar um avião, e eu não tinha quem me levasse no aeroporto. E ele disse, Mara, eu te levo, porque o bispo estava ocupado nesse dia. E nós fomos, ele me levou. Quando chegou lá, eu estou à espera da condução para eu viajar. E ele começa a chorar do meu lado. E eu, está acontecendo alguma coisa? E ele disse, Mara, eu preciso te contar uma coisa que eu ainda não te contei. Eu disse, o que é? Pode falar, eu estou aqui. Ainda temos mais de 50 minutos para esperar. E ele abriu o coração, dizendo de algumas manias que ele tinha, que ele ainda não tinha vencido. E ele chorava com vergonha, dizendo para mim, eu digo, não, olha, se você está a chorar de arrependimento, chore. Mas se você está a chorar porque você está com vergonha de mim, você, por favor, pare com isso, porque eu sou uma pecadora, eu fui lavada pelo sangue de Jesus e hoje eu tento não pecar. Mas você também pode ser lavado agora aqui pelo sangue de Jesus e não pecar mais. E esse homem começou a chorar e contou as mazelas, aquelas lutas que ele tinha, aqueles vícios, punks. E você sabe o que aconteceu, Sara? Eu virei para ele e disse assim, olha, você hoje está assim, mas você não é assim. Você recebe essa palavra, fulano? E ele disse, recebo. E esse homem hoje, para a honra e glória do Senhor, é um grande pastor que leva a palavra de Deus. Queridos, Jesus veio para os doentes. Eu estou a falar isso porque muitas vezes a religiosidade nos mata. E faz a gente ainda julgar quem não é religioso como você. Não estou dizendo que, não estou dizendo para passar a mão em pecado, não. Não vai sair daqui dizendo que eu falei isso, hein? Por favor. Eu sou uma esposa, uma mulher do Senhor. E eu falo isso com autoridade.
que o que faz a diferença num servo de Deus é ele ser cheio de amor e acreditar que as pessoas podem mudar e você ser um elo de caminho para levar essa transformação para essas pessoas. É o que a igreja na terra do Senhor precisa ter, corações assim apaixonados por Jesus Cristo e viver esse evangelho de verdade. Interessante isso. E ensina-me, Senhor, Davi falou, a viver nos teus caminhos. Então, Sara, uma das propostas, um dos ensinamentos de Cristo é esse que eu acabei de falar. Esperar no Senhor, então, é você aguardar com expectativa que as promessas do Senhor vão ser cumpridas na tua vida e também vão ser cumpridas na vida do outro. Você é um líder na sua casa, pá. Você tem que ser assim com seus filhos, com seu cônjuge. Você tem que ser assim com seus amigos. Oh, queridos. E quero de novo fazer essa pergunta para os meus amados. O que tem alimentado o seu coração enquanto você espera a resposta de Deus? Eu vou repetir. O que tem alimentado o seu coração enquanto você recebe a resposta de Deus? Quero que você faça uma análise com você mesmo, aí, diante do Senhor. E que hoje você possa dizer como Davi falou: Senhor, eu quero ter pensamentos bons, eu quero, Senhor, que o meu caminho seja guiado por Ti, Senhor. Eu quero, Senhor, mesmo que eu tenha inimigos, mesmo que, Senhor, mas eu quero seguir o Teu caminho que Tu me ensinas, Senhor. Davi nos ensina isso. E no verso 14, esse verso também me deixou assim, impactada, quando ele diz: espere pelo Senhor, seja valente. Minha tradução diz aqui: seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Olha lá, espere no Senhor, anime-se. Querido, sabe o que quer dizer isso? Isso aqui é um comando que Ele está dizendo, Senhor. Isso aqui é uma ordem que Deus está dando. Não é se você quiser. Isso aí é um comando, olha só, está no imperativo. Anime-se, fortifique-se o seu coração. Isso aqui é um comando que Deus nos dá. Não é uma sugestão. Discípulos de Jesus, anime-se. Discípulo de Jesus, anime-se. Você não está animado, mas hoje você vai ficar. Você vai se animar. Mas tudo está dando errado, bispo. Não interessa, vai tudo dar certo na hora certa. Anime-se. Quando você lê esse verbo aqui, interessante, eu fui procurar no dicionário, fazer algumas colocações, eu vi nessa frase: seja valente, anime-se. Isso aqui, há uma decisão envolvida. Olha que coisa interessante quando você vai estudar a palavra. Há um ato de vontade. Você tem que ter vontade para animar-se. Olha que fantástico. Anime-se, isso é um comando. Há um ato de vontade, você tem que querer se animar. Interessante isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não vivenciamos isso. Nós não queremos. Você espera que a banda toque para você se animar. Você espera o quê para se animar? Que saia tudo muito bem. Que seu marido fale toda hora declarações de amor. É o ideal, mas nem sempre vai ser assim, pá. Fantástico essa colocação aqui. Há uma decisão envolvida. Anime-se. Você tem que se animar, caramba. Há um ato de vontade. Eu tenho que querer. Tem gente que paralisa, que para, que não tem essa vontade, não tem esse ato de vontade. Deus aqui diz, esse verso é fantástico, diz: olha,
Animem-se a vocês mesmos. Não esperem que as circunstâncias mudem para você se animar. Ser forte, ou seja, ser forte também é ter a capacidade de animar a si mesmo. Ei, lasqueira. Eu já falei uma vez isso cá. Muitas vezes, já fui chamada de uma pessoa falsa. Porque às vezes estava tudo pegando. E diziam assim para mim, esse riso dela, você não sabe o que ela está passando. Isso é falsa, é falsidade, quer parecer que está tudo bem. Não é não, queridos. É a palavra que diz aqui, ó. Anime-se. Anime-se, queridos. Anime-se, tenha essa vontade de querer. Sabe, isso é um ato que nós mesmos temos que ter essa capacidade de fazer. Nossa motivação não deve estar firmada no que ocorre no nosso dia a dia. Amém? Não deve, queridos. Nós nos animamos a nós mesmos, simplesmente porque confiamos em Deus. Fantástico isso. O ânimo, ele não vem porque, eu estou ignorando meus problemas. Não. Isso é mentira do diabo. O ânimo vem de conhecer o Deus que você serve. O ânimo vem por você conhecer o Deus que você serve. Porque o Deus que eu sirvo e que você serve está acima dos problemas. Está ou não está? Então você pode dar uma salva para o Senhor. Uhul! Tem que ser assim, meu querido. Eu não sei o que você está a passar, mas olha, eu também estou a passar. Mas, meu Deus, eu sei o Deus que eu sirvo. Querido, olha, você lembra lá em Atos, queria que botasse esse verso, para eu lembrar como tem vários exemplos na palavra de Deus, que comprova isso que a Mara está a falar. Atos 16, 25, por favor. Olha que coisa linda aqui, nós vamos ver um exemplo aqui, nítido também. Como acontece hoje, aconteceu há não sei quantos mil anos atrás. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha, queridos, Paulo diz aqui, depois você pode ler o capítulo todo, Paulo diz aqui que Paulo e Silas cantavam louvores na prisão, e eles estavam cantando louvores na prisão, depois que eles eram maltratados, açoitados. Olha que coisa fantástica. Paulo e Silas não tinham motivos circunstanciais, vamos dizer assim, para estarem alegres, mas escolheram louvar. Fantástico, cara. É possível. É possível. Esses dois homens oravam e cantavam louvores, e os companheiros de prisão deviam dizer assim: meu Deus, esses dois são malucos, porque apanharam a beça e estão louvando a Deus. Que Deus é esse? Mas aquele momento era um momento circunstancial, não era o que ia prevalecer na vida deles. E da mesma forma eu digo hoje para você, você foi feito para vencer, e você vai vencer. Você pode passar por momentos difíceis, mas o que eu quero te dizer é que continue firme nos caminhos do Senhor, porque Ele vai te honrar. Ele vai te honrar, queridos. Queridos, estar na presença do Senhor, estar na casa do Senhor nos traz ânimo. Que fantástico isso. E nós vemos, lendo esse salmo, que o maior desejo, olha que coisa fantástica. Isso me constrange quando eu leio esse salmo. O maior desejo do salmista não era a destruição dos inimigos dele. Lê depois esse salmo em casa de novo. O maior desejo
do salmista não era a destruição dos inimigos, mas era morar na casa do Senhor. O homem passando por lutas, sendo perseguido, e ele não queria, nem pensava, não, mata todos eles, Senhor, manda fogo, que eu não aguento mais eles. Às vezes nós não somos assim? Às vezes, não espalha não, nós fazemos isso com os nossos familiares. Mas Davi nos mostra aqui, fantástico, o maior desejo dele não era a destruição dos seus inimigos, mas o maior desejo dele era morar na casa do Senhor todos os dias. E você podia me perguntar, Mara, como eu consigo isso? Como é que esse homem conseguiu isso? Como é que a gente consegue isso? Deixa eu te lembrar um segredo para você conseguir isso. Isso representa, essa colocação de Davi aqui, isso representa a necessidade que nós temos que ter de intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Deus não consegue viver assim. Você concorda comigo? Esse sentimento só acontece aquela pessoa que tem necessidade, que busca ter intimidade com Deus, que busca a vontade de Deus. Só consegue isso quem busca a vontade de Deus. Você tem buscado a vontade de Deus? Você quer a vontade de Deus na sua vida, queridos? Já tive tantas decepções, Mara, com igrejas, com pastor, com não sei mais o que, com bispo, com arquebispo, sei lá. Não importa, queridos. Jesus não tem nada a ver com os nossos erros. Você tem que olhar para o exemplo que Jesus nos deixou na terra. Porque quando você tem esse alvo, e você sabe quem você segue, queridos, ninguém te para. Nenhum problema vai te parar. Nenhuma decepção vai te parar. Você pode se entristecer, claro, faz parte, mas você não vai parar, né? Tanto diz que no verso 14 ele diz, o Salmo, que ele fortalece o nosso coração. E sabe, amigos, diante das incertezas que nós temos da vida, diante dos desafios que surgem a cada momento, a solução, eu vou dar uma sugestão para você pensar. Quando essas coisas acontecem, a solução não é o desespero. Entenda isso hoje. A solução não é você ficar desesperado, mas a solução é você se refugiar na presença do Pai. Aprenda a fazer isso, é muito bom. Eu demorei também, porque eu sou sanguínea, eu sou daquela que eu quero resolver tudo agora. Eu fui ensinada a isso. Um dia desse, um neto meu perguntou: ô vó, você é muito mandona. Olha que gracinha, hein? Eu falei, você é muito mandona, você é forte, né? Eu falei, não esqueça que o homem da casa é o vovô, olha só. Aí eu escutei, claro, né? Aí eu virei para ele e falei assim, você tem razão, mas muitas vezes eu fui colocada em situações que eu tinha que resolver. Bem que eu queria só colinho, né? Muitas vezes, quando Henrique estava no mar, a passar 90 dias, 120 dias, né, pastor Edson? Viajando aí pela Europa, pela África, e eu não tinha celular, né, naquela época, e eu tinha que resolver tudo quem? Mara! Eu dizendo para ele, né? Bem que eu queria que o vovô tivesse cá e tivesse resolvido as coisas. Mas eu, como uma mulher submissa, eu resolvi para ajudá-lo. Aí ele, aí vovó, quero casar com uma Mara também. Eu falei, yes! Mas eu entendi o que ele falou, né? Eu entendi o que ele falou. Mas eu consegui vencer muitas coisas. O meu relacionamento de 53 anos.
E não me desfazendo dessa coisa linda que foi conhecer o Henrique. É porque, e não me desesperar, é porque muitas vezes eu me refugiava na presença do Senhor. É sério, queridos. Quantas vezes eu queria ganhar um beijo dele, e eu já não tinha um beijo dele há long time. E eu casei jovem, né? Casei com 19 para 20 anos, né? E hoje eu sei que Deus cuida de mim, sempre cuidou. E eu quero dizer para você que Deus cuida de você. Quando você estiver a se sentir sendo perseguido por inimigos, sendo perseguido talvez por você mesmo, com desejos impuros, se refugie no Senhor. Vale a pena. Vale a pena. Porque quem descansa em Deus, guarda isso, quem descansa em Deus, vive o que Ele diz. Vou repetir, hein? Quem descansa em Deus, vive o que Ele diz. Isso é sério. Isso é muito sério. Quando a gente espera nele, a nossa pessoa é fortalecida. Que loucura. Não permita com que a murmuração atrapalhe as promessas que o Criador tem para você, querido e querida. Segura a onda. Tem um verso também em Êxodo, capítulo 3, verso 12. Olha o que diz esse verso. Êxodo 3:12, diz assim: certamente eu serei contigo. Então deixa eu te falar uma coisa, esse verso eu profetizo na sua vida, que Deus será contigo sempre. Deus será contigo sempre. Agora, trazendo esse verso para, contextualizando no contexto, que diz esse verso aqui, esse verso foi dito quando, Mara? Deus chamou e escolheu Moisés para libertar o povo dele, o povo de Israel do Egito, todo mundo sabe disso. Deus chamou Moisés, escolheu Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Mas quando Deus chamou Moisés, olha só, Moisés contestou Deus, Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Não sou nada, Senhor. Eu, coitado de mim, Senhor. O que isso prova? Que muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Moisés. Nós dizemos que não somos capazes de esperar em Deus, não somos capazes de vencer. Moisés aqui, incrível, Moisés aqui, ele se sentiu, poxa Deus, logo eu, muitas vezes nós estamos assim, por isso que em Salmo, quando eu li para você, dizendo, anima-te, você tem essa força dentro de você para você se animar, independente das circunstâncias que você passe. Então, mas aí voltando agora aqui para esse textozinho que eu meti aqui de Êxodo, né? A resposta de Deus a Moisés, qual foi? Ô Moisés, certamente eu serei contigo. Ô Moisés, eu estou contigo sempre. E hoje Deus diz para você, ô Sara, eu estou contigo sempre. Pensa numa coisa que a Mara vai te falar agora. O mais importante na tua caminhada, o mais importante diante das batalhas que surgem na tua vida, não é quem tu és, mas quem está contigo. Você entendeu o que a Mara falou? Olha que fantástico, e a gente esquece isso, pá. Não é quem tu és. Nós não somos nada, querido. Mas o importante é saber quem está contigo. A
vamos dizer assim, a nossa expectativa em Deus, ela fortalece a nossa alma. Quando a nossa expectativa está em Deus, a nossa alma é fortalecida, queridos. Eu e você não precisamos estar preocupados com o que não és, com o que nós somos, ou com o que nós somos, ou com o que não somos, ou com o que pensamos ou com o que pensamos que necessitamos ser. Mas o que nós precisamos entender e olhar é para quem Deus é. E hoje eu deixo isso para você. E esse salmo que nós acabamos de ler, 27, você vê o cuidado de Deus na vida de um homem que estava aflito e que Deus não o abandonou. E ele confiou em Deus, e ele procurou fazer a vontade de Deus, seguir o caminho de Deus, e ele cumpriu a vontade de Deus, e ele foi honrado. E da mesma forma você será. Quero convidar você a ficar de pé. Quero chamar o louvor. Oh, Senhor. Que alegria, Senhor. Entender que Tu estás conosco sempre. Que alegria, Senhor. Que alegria, Senhor, entender isso. Que alegria, Senhor, nós podermos dizer, Senhor, que Tu és a nossa fortaleza, que Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor. E, Senhor, que o nosso maior desejo, independente das circunstâncias que estamos a viver, nós queremos estar na Tua presença e na Tua casa, Pai. É isso que nós queremos, Senhor. Levanta as tuas mãos, queridos. O anjo do Senhor vai tocar em você agora e vai te renovar. O Senhor vai te renovar agora, queridos. Você vai sentir a presença do Senhor agora aqui nesse lugar. E Deus vai renovar você, te dando uma nova força, mostrando para você que você não está sozinho. Eu não sei o que tem te preocupado. Ô Senhor, coloca essas vidas diante de Ti. Eis aqui o Teu povo, Senhor. Eis aqui, Senhor, homens e mulheres que querem andar no Teu caminho. E nós te clamamos agora, Senhor, nos ensina, Senhor, a esperar em Ti. Como diz aqui o Salmo, nós vamos esperar em Ti e vamos nos animar a nós mesmos, vamos tomar essa decisão, esse comando que você falou, isso é um comando, não é uma sugestão, e nós tomamos esse comando para nós, de que vamos nos animarmos, Senhor, diante do que passarmos, porque sabemos que Tu és conosco, Pai. Oh, canta laxuia, seterelemaia, recanta laxuia. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Eu quero abençoar os Teus filhos agora, com a autoridade do Teu nome, que a Tua graça, que o Teu favor seja derramado agora em cada homem e mulher, nas famílias, em tudo que eles, Senhor, tocarem, que a Tua presença, Senhor, oriente eles em todas as decisões, Pai. Pai, nós colocamos diante de Ti todas as aflições deles, Pai, e nós declaramos, como diz o Salmo, Senhor, que Tu estás conosco e eles terão vitória hoje e sempre. Aleluia, Senhor.